19 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Começa agora mais um Economia e Negócios ao vivo. Plano de saúde é o tema, a gente continua aqui esperando as suas perguntas, porque desde o mês passado mudanças profundas nas regras dos planos passaram a beneficiar mais de 44 milhões de clientes com uma nova lista de coberturas obrigatórias. E é isso que nós vamos esclarecer com todas as suas questões já enviadas e as que virão ainda com os advogados. Dagoberto Lima, chefe da assessoria jurídica da Abrange, e a Anaíra Feltrin Alves, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Você também pode participar do programa enviando o seu e-mail para economianegócios@recordnewstv.com.br, um programa que está extremamente recheado, que nós vamos mostrar uma matéria onde a Telefônica comprando parte da Vivo. Vamos também saber detalhes do censo 2010 com o representante do IBGE e também você vai acompanhar o nosso mapa de emprego com as ofertas para você. Mas as dúvidas já chegaram e são muitas. Obrigada a ambos por me ajudar a esclarecer o telespectador, e as dúvidas vêm do Brasil inteiro. A primeira, já ali em caminho, a dúvida do Alexandre Ornelas Caldeiras, analista de sistema. Nos últimos 7 meses ele vem tentando, sem sucesso, alterar o perfil do plano de saúde dele na empresa onde ele trabalha. Ele dá o nome da empresa de saúde, etc., e ele diz que não tem conseguido fazer esta alteração, mesmo que ele queira pagar a mais. O que ele tem que fazer, como ele deve agir? Ele tem, em primeiro lugar, que entrar em contato, evidentemente, com a empresa que é estipulante do plano, né? E ela entrará em contato com a operadora para verificar se existe a possibilidade, dentro das modalidades cobertas por aquele plano, que ele possa alterar a sua cobertura. Porque não necessariamente ele pode, tem que ver não pode, ele dependerá da formatação do contrato. Perfeito. Vamos lá agora a muitas questões pertinentes ao mesmo tema. Lucas, ele mora no Rio Grande do Sul, tem planos para mudar para Santa Catarina e queria saber se ele pode migrar sem carência e como funciona o contrato do plano de saúde dele. No caso é a Unimed, que aliás é uma constante aqui em várias localidades do Brasil, esta pergunta e essa dúvida dele. Bem, inicialmente é preciso ver a abrangência territorial do contrato dele. E aí talvez ele nem precise fazer um novo contrato para o lugar que ele pretende se mudar. Ou seja, porque se for cobertura nacional, ele vai manter o mesmo plano que ele tem e não tem rede credenciada, ele tem que avaliar a abrangência territorial, né? Na cidade que ele vai, o plano que ele já tem cobre, a rede credenciada, se o interessa. Caso ele queira mudar de plano de saúde, ele pode, se for um contrato novo, pedir o que se chama portabilidade de carência. Durante um período do ano, quando o contrato faz aniversário e no mês seguinte, é possível que as pessoas que assinaram os contratos a partir de janeiro de 99 mudem de operadora de plano de saúde, levando os prazos já cumpridos de carência. Isso é muito importante, é um exercício de direitos bastante interessante. Maravilha, e essa eu sei que é uma dúvida na maior parte dos telespectadores. Então, primeiro tem que ver nessa questão da portabilidade, a data e respeitar o mês do aniversário, e enfim, aí está dentro dessa questão. As dúvidas não param. Vamos continuar aqui esclarecendo as dúvidas do telespectador. Agora de Guarabira, estado da Paraíba. Tem um plano de saúde e ele pergunta, e eu acho que essa dúvida é extremamente pertinente, porque muita gente vê plano de saúde quase como um empréstimo bancário, um cartão de crédito. Ele diz, não é possível parcelar a médio prazo as despesas que ele tem? Isso não pode comprometer a minha liquidez financeira? Eu quero parcelar e não consigo. Enfim, Antônio Almeida está se sentindo lesado por isso. O que a gente tem que observar em primeiro lugar é que se o tipo de contrato que ele tem, né? Eu suponho que seja um contrato de plano individual. Ele terá que entrar em contato direto com a operadora, porque não há interesse nenhum da operadora de que ele não tenha condições de solvência, não é? Então, normalmente, o que se observa na prática, muito embora isso não seja contratual, há sempre o jeitinho brasileiro de negociar. Mas nesse caso, uma negociação diante de uma dificuldade, é isso? Exatamente.
coisa contínua. Para não fazer, evidentemente, um círculo vicioso de inadimplência, né? Mas quando a situação é assim, normalmente eu tenho visto pela minha experiência profissional que as operadoras têm feito uma transação no sentido de que possa não perder o beneficiário. Isso é importante, tanto para a operadora quanto para ele. Ou seja, Antônio, não deixa, não perca a esperança, vai lá, negocia, pede conversa, diz que você quer pagar sim, não tem condição e como, e aí vai encontrar um eco. Fernando Leal tem várias perguntas, eu vou mais ou menos tentar resumir. Ele trabalha numa empresa, tem um plano de saúde contratado pela mesma, plano é individual, paga com boleto bancário no endereço dele, tem mais de 60 anos. Ele quer saber se ele for dispensado do quadro de funcionário, se ele tem direito a continuar com o plano. E se isso ocorrer, qual o procedimento que ele tem que adotar junto à empresa? Eu lembro que esta pergunta também, muito similar, é feita por vários outros telespectadores que já vão se sentir respondidos. O primeiro esclarecimento é que não se trata de um contrato individual, né? Ele menciona que recebe o boleto em sua residência, mas se é um contrato feito em virtude do seu vínculo empregatício, ele pode até fazer o pagamento integral deste plano de saúde. Mas se trata de um contrato coletivo, feito entre empresas e que os funcionários são beneficiários. Pois bem, esses contratos permitem que haja, que depois do desligamento, o funcionário permaneça com esta mesma empresa, assumindo o pagamento integral do valor, numa carteira que a empresa vai administrar para ex-funcionários, sejam desempregados, né, os demitidos ou os aposentados. E aí, no caso a caso, pode haver uma variação de tempo em que essas pessoas podem permanecer nesse contrato individualmente considerado, por conta do vínculo empregatício, mas que para desempregados varia entre 6 meses e 24 meses, e para aposentados pode ficar por tempo indeterminado se ele já está há mais de 10 anos na empresa. Se está há mais de 10 anos na empresa, perfeito. Pois é super importante ele atentar que o que parece a ele ser um plano individual, no caso, é um plano coletivo. A gente já vai voltar aqui daqui a pouco com outras dúvidas que vocês, telespectadores, estão mandando, só que antes, né, para a gente poder pagar um plano de saúde, antes de mais nada, a gente precisa ter o quê? Emprego. E aí a gente vai para o nosso mapa de emprego com os estágios para alunos nos cursos técnicos e superiores. Vamos conferir? A Lanxess, empresa que atua no desenvolvimento, produção e venda de plásticos, borracha, intermediários e especialidades químicas, tem vagas de estágio que serão destinadas aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Para se inscrever, acesse o site www.focotalentos.com.br/Lanxess 2010.